Gente, eu estou aqui com o seu Santino. Seu Santino residia desde sempre no sítio Queradeus de Alagoa Nova, seu Santino. Sítio Queradeus de Alagoa Nova. O senhor nasceu lá, nesse sítio? Nasci e criado. E os irmãos do senhor também? Tudinho. E a propriedade que o senhor morava, quantas hectares ela tinha? Era 133 hectares. E ela pertencia a quem? Pertencia ao finado Antônio de Souza. Era do finado Antônio de Souza. Depois do finado Antônio de Souza passou para o finado Baixo de Souza, era muito bom também. Aí quando foi depois, passou para o finado Maurício. Aí depois que passou, que o finado Maurício morreu, que passou para Guilherme Barbosa, eu não paguei nem o furo a ele, que ele queria, já tinha vendido. Aí quando chamou os moradores tudinho para fazer os moradores pagar o aumento do juro, do furo, sem precisar, sem dizer a ninguém que tinha vendido. Sim. Aí quando eu fui na história de mim, aí eu fui levar o dinheiro, aí eu disse, eu vou lhe pagar, mas com aumento não. Sim. Eu só vou lhe pagar, eu só trouxe aqui o dinheiro de pagar o foro. Aí ele disse, pô, o senhor leva para trás e vai inteirar o dinheiro para poder você pagar o foro. E na época que o senhor era criança, o senhor lembra? Como, na época que o senhor era criança, o que era que o povo plantava mais lá, assim? Plantava só, era batata. Naquele tempo eu era fome desgraçada. O povo não tinha nada que comesse, o povo passava uma fome de farinha. Plantava batata doce quando o inverno pegava, plantava logo batata doce para poder plantar maniva. Entendi. Então a cultura de lá daquela região ali do Queradeus era mais batata doce e maniva, mandioca. Batata doce e mandioca. E laranja já tinha nesse tempo, não? Não tinha não. Sim. Aí depois de uns anos pra cá, depois que eu estava com uns 40 anos, eu estava com 40 anos, aí foi que apareceu esse negócio de... Não apareceu. Aí o Guilherme Barbosa vendeu, aí não queria que ninguém plantasse mandioca, nem bananeira, nem nada, que o povo plantava no sítio, plantava bananeira, as casas eram de taipa. Sim. E ele não consentia a pessoa fazer uma casa de tijolo. Não queria bem de raiz, nem queria uma casa de tijolo. Não. Aí, e assim, só para me entender. Se por acaso o cara fizesse farinha fora da casa de farinha, tinha que pagar 2 congas. 2 congas, né? 2 congas. E se fosse caso que fosse, no tempo do final do Antônio de Souza, fosse comprar uma fazenda, se não comprasse na loja dele, se comprasse fora, aí porque era mais baixo, ele mandava chamar a pessoa e passava carão e tirava a pessoa de casa. Do sítio. Expulsava a pessoa do sítio. Mandava a pessoa. E a pessoa trabalhava e recebia alguma coisa por mês? Como era assim o pagamento? Era por semana? Não, a pessoa não recebia nada, não. Sim. Isso era só para pagar os direitos. A pessoa era só para pagar. Então a pessoa trabalhava de meia? Era de meia? Não. Não? Não era de meia, não. Trabalhava alugado, arrendado. Arrendado. Eram arrendatários. Era arrendatário. Entendi. Agora, se a pessoa quisesse, se o sítio não desse para trabalhar, aí trabalhava de meia com os outros. Eu sei. Quem tinha mais terra. E a farinhada, quando fazia assim, rendia quanto? 1 saco, 2 sacos, 3 sacos? Vendia por 12, 13 reais. Mas eu estou dizendo, o tanto de saco que dava assim, rendia a mandioca nesse tempo, quando a pessoa fazia uma farinhada? Dava quantos sacos de farinha, o senhor lembra? Eu não lembro, não. Dava uns 2 sacos? Ou 3 sacos de farinha? E você fazer esse negócio para quê? Para guardar a memória da luta. Como foi que começou, entende? O senhor está contando a história. Eu estou contando a história?
É. Aí o que eu sei que tinha muito era fome de farinha. Fome de farinha. Fome de farinha. E quem tinha muita mandioca, eu comecei a mexer farinhada com idade de 12 anos, de 19 anos, 18 anos para 19 eu já mexi farinhada, já estava mexendo farinhada. Entendi. Agora, E a história da conga? A conga era quanto? Era um quarto de um saco de farinha, era? era A pessoa pega um saco, aí tira um bocado, era o quê? cada uma cuia de farinha, o cara pagava um litrão desse tamanho. Sim, Um de litrão cada cuia. de cada cuia de farinha. Entendi. Hoje em dia ainda existe essa medição de farinha? De 60 cuias de farinha no dia, eu mexia, faz certo? Eu mexia 8 dias de farinhada, 5 dias de farinhada, era 300 cuias de farinha Sim. que eu mexia. Sim, Era 300 cuias de farinha que eu mexia por semana. sim, entendi. Aí eu mexia 60 cuias todo dia eu mexia 60 cuias. E correr de 5 dias eu torrava 300 cuias de farinha. Então, para o dono da casa de farinha, ficava 300 conga, é isso? Equivalente a 300 cuia. 300 litros de conga. 300 litros de conga. Entendi. Um litrão desse tamanho. Era muita farinha. E essa farinha era para enviar para onde? Era maior do que acompanhando com a jacuia. E a farinha que era produzida ia para onde, essa farinha? Para Campina. Campina Grande. Campina, Lagoa Seca, Esperança. Aquele mundo, eu andei comprando ainda farinha, andei comprando milho naquele tempo. Aí que eu me casei, aí eu trabalhava alugado ganhando um quanto de réis por semana. Em Seu Santino, e para me entender, aí pronto, o senhor com 19 anos, 18 anos já começou a mexer farinha, fazer essas farinhadas, dava esse lucro pro patrão, né? E o senhor ficava com o que desse lucro, dessas 300 cuias de farinha? Eu ganhava não sei quanto por semana, porque era a 30 centavos uma cuia que eu mexia, não sei quanto. Eu sei que quando eu estava mexendo farinhada e puxando a gave, eu ganhava muito mais acrescentado. Então o senhor alcançou o ciclo do agave, né? Porque a Lagoa Nova a gente teve 3 ciclos. Foi o ciclo do fumo, né? O ciclo do sisal, do agave, né? E o ciclo do café. O ciclo do café foi anterior, né? Foi anterior. Eu não alcancei café lá não, e era no Gerado. A mãe dizia que ia apanhar café lá no Gerado. A mãe do senhor? Saudosa memória, né? Café lá no Gerado, que eles moravam lá no Gerado. Aí apanhava café, lá um bocado de mulher, de moça, ia apanhar café lá no Gerado. Entendi. Lá no Dr. Pedro Tavares. Entendi. Aí, esse doutor Pedro era o esposo de Ayá Tavares, era? Era. Entendi. Era Ayá Tavares. Agora aqui o patrão da gente era o final do Antônio de Souza. Pronto, aí como foi que começou o conflito com o patrão? Como foi que começou o tumulto, a luta? O tumulto que começou foi depois de ele morrer tudinho e Guilherme Barbosa tomou conta. Aí Guilherme Barbosa queria receber o foro e queria que o povo trabalhasse para ele, de graça. Como escravo. Queria escravizar o povo. Como escravo. Pelo amor de Deus, sem ganhar nada, não existe isso, né, Cunha? Aí, quando no fim das contas, acontece que ele... Mas eu era enjoado, abusado que só... O senhor era inteligente, não era? Era. Eu dava aquele... Eu ia só lá abusar. Ele fez aquela estrada de lá de Cupadabila, de Cupadabila Goiânia, todo dia juntando o povo para fazer aquela estrada de graça, sem pagar nada a ninguém. Aí mandava me chamar e eu ia somente para encher o saco dele. Aí eu dizia, quanto o povo estou ganhando aqui para fazer essa estrada? O senhor fazendo essa estrada aqui, quanto o povo estão ganhando? E lá vai... Por que você não vem trabalhar, tá conversando besteira? Eu disse, conversando besteira está o senhor, porque o senhor tá fazendo que nem dia, que ele seja escravo.
o povo estão fazendo isso aí, querendo que seja escravo. Aí quando era fim, o senhor quer que o povo trabalhe paga a renda e vai trabalhar para o senhor de graça. O senhor dá uma mixaria o que é. Aí quando era no fim das contas, mas ele se abusava comigo. É porque o senhor tinha o Espírito de Deus, assim, para denunciar as injustiças, né? Via uma coisa errada e o senhor denunciava. Porque tem trabalhador que se comporta como o capitão do mato. Em vez de ficar do lado dos outros trabalhadores, fica do lado do patrão, né? Ivan, eu sofri tanto nesse tempo. Eu sofri tanto nesse tempo que quando é no fim das contas, para driblar um e driblar outro e vencer questão de um e vencer questão de outro, aí quando é no fim, lá vem o povo me falar que botaram o povo para fora, e quando é no fim, de pé a pé, e se não saísse, derrubava a casa, por cima, e sem pagar os direitos, eu disse, ele vai lhe pagar os direitos. Aí a pessoa botava na junta. Entendi. Aí quando eu botava na junta, aparecia advogado, cada um lapão de advogado, aí quando era no fim eu ia, aí botava tudo para trás. Era? Eu botava tudo para trás. Tá vendo? Porque o senhor questionava, né? Uma vez a Iris queria prender Zé prender Zé Sulino e botar ele para fora, aí como que ele fosse um ladrão. Sim. Aí quando foi no fim, aí mandaram me chamar lá, eu ia testemunhar ele. Aí ela tinha botado na junta. Sim. Aí tinha botado na junta. Aí quando foi no fim, aí Nequim botou na junta, aí Nequim foi. Camilo, Nequim, a doutora e a mulher de Camilo. Aí doutora Tereza Braga, não? Tereza Braga, não? Era advogado de sindicato. Era Tereza Braga, a mulher dele, não? A mulher do doutor Camilo era Tereza Braga, que era uma advogada? Não, não, eu trabalhava já a mãe da doutora Tereza Braga. Era? Era. Ela era boa, né? Era muito boa. Seu Nelson de Emílio lembrou dela com muito respeito e carinho, né? Que era uma lutadora, né? Aquilo ali, quando ela tomava conta de uma coisa, aí não tinha quem desse jeitão. E ela vencia. Aí eu virei advogado também no meio do povo, só vivia lá em casa me chamando para isso, para aquilo, outro, lá e vai. E eu ia e vencia a questão e botava, teve um cara que queria fazer acontecer lá com o comadre Lica, aí eu mandei ela botar da parte denunciar dele, aí ela denunciou dele. Aí quando foi depois, eu botei Tenente Oliveira para trás, aí botei Silvano para trás, que era os advogados dele. Sim. E quando era no fim, ele disse que quando era no fim das contas, Tenente Oliveira, enquanto existisse Tenente Oliveira e Silvano, aquele, por qualquer bicada de cachaça e o baco de jaca, ele podia fazer o que quisesse. Quando chegasse, dava uma bicada de cachaça e um baco de jaca, que ele resolvia tudo a favor dele. A favor do patrão e contra os trabalhadores. A favor da advogada. Aí quando é no fim das contas, aí eu disse, comadre, por que a senhora não denuncia desse coisa aí? Quando foi depois, aí eu fui, denunciei dele, mandei ela denunciar dele. Aí quando foi depois, aí quando ele chegou na casa de doutora Tereza, por modo de falar, a doutora Tereza disse, sim, você é o companheiro assim, que Santino falou, assim. Ele disse, é eu mesmo, com a Zefa de Chiquinho. Aí ele disse, pois peraí, que eu vou telefonar para umas pessoas, para telefonar para a polícia vir pegar ele, e botar dentro do camburão e prender lá. Tá vendo? Aí quando foi no fim, aí aqueles conhecidos da Maranha, aí desabaram. Correram. Quando a polícia chegou,
Ele já tinha desaparecido do Uma mundo. coisa boa, né? Aí, Ele era o capitão do mato, bem feito, bem empregado, né? Que ele, em vez de ser do lado dos pequenos, do pequeno trabalhador, né? Do agricultor, do produtor, era do lado do patrão, né? Puxar saco, xeleléu, né? Aí, quando é no fim das contas, eu botei muito Tenente Oliveira para trás e Silvano. E a estaca? A estaca, como foi a história da estaca? A história da estaca era o cara botava lá uma carreta de estaca de secar o mundo todo. Secar o mundo, mesmo que o povo estivesse lá, eles queriam secar com o povo dentro. Aí o povo ia conviver com os boi, com tudo, era? Ou sair de dentro, como que fosse boi, sair de dentro ou na macaca ou na bala. Era uma forma de pressão, não era? Cercava a terra, porque no Brasil aconteceu isso. A história das capitanias hereditárias, né? Que teve as Seis Marias, que distribuíram os estados do Brasil todinho. Os grandes latifundiários foi assim que fizeram. Foram chegando os brancos, né? Os holandeses, os europeus, foram chegando aqui, foram cercando a terra e dizendo que era deles. Quando a terra aqui era os índios que são os donos das terras brasileiras. A casa lá em casa era cheia de gente para saber das coisas. Aí eu reuni o povo tudinho, aí eu chamava, avisava o povo tudinho, saía avisando para reunir tudinho para ir para lá para fazer, botar fazer o piquete, não deixar, né? Aí eu comprava 5 litros de gás. Sim. Eu comprava um quartinho daquele de 5 litros. Aí eu comprava lá no Vicente Goiano. Aí mandava os cabas samear dentro e botar fogo. Isso, nas estacas, né? Os cabas, nas estacas. Aí os cabas sameava dentro, danava fogo. Quando era no fim, era um laboredão de fogo que só... Aí quando era no fim das contas, aí lá vai, quando estabelecia, aí lá vai quem foi, que não foi. A pessoa não diz não, quem foi é a necessidade de resistir na terra. A polícia e tudo. Porque era uma luta legítima. O senhor estava na sua terra, que o senhor nasceu, e que o senhor não ia abrir mão dela para vir morar em ponta de rua. Não tinha como. Tinha que se organizar e ter a tática e a estratégia para vencer o latifúndio, o patrão, o vagabundo. Quando chegava lá, foi a comunidade. A comunidade, o senhor vai prender o povo todo? É isso mesmo. De todo mundo. Todo mundo deu uma perninha, todo mundo ajudou. E quando é no fim das contas... Aí ele não prendia, não. Vinha com a polícia para processar o cara, ele nem processava, nem porra nenhuma. Aí quando era no fim das contas, a gente ficava. Aí o cara estava secando lá, Jandir roçando a divisa para tirar, para medir a terra todinha, para saber quanto é que tinha, quanto é que não tinha. Aí eu ia proibir ele de roçar. Entendi. Aí eu juntava um bocado de homem, aí chegava lá e dizia, mas porque eu não sei o quê, porque eu não enterro por vocês, porque não sei o quê, lá vai. Aí nós estamos roçando porque tem que saber quanto é que tem a terra e tudo. Eu deixei o senhor mestre, mas secar, você não vai secar isso não. Tá certo. Aí quando é no fim, agora o senhor meça e abre os aceiros para casa onde for, que tiver o mato, o senhor roça. E abra para medir a terra. Mas para secar, o senhor não vai secar, não. Muito bem. O senhor era forte, não era? Era Deus que dava essa coragem, não era? Eu tinha Ele tinha um espírito assim, aguerrido, né? Combativo. Olha, eu fiz cada uma coisa na minha vida que só Deus é quem sabe. É Deus que dá coragem, né? Porque é uma luta justa, legítima. Olha, a luta dos trabalhadores sempre foi, e será legítima, uma luta legítima. Eu tomei o nome de comunista. Então, é o nome que eu mesmo carrego esse nome aqui na rua, mas não me preocupo não. Porque o maior comunista que existiu foi Jesus Cristo. Por isso que prenderam ele, açoitaram e mataram ele na morte de cruz, né? A morte mais doída, né? Aquela morte que sufocava pelo sangue, né? À medida que o sangue fosse explodindo por dentro dos órgãos. Jesus foi o maior comunista, porque ele queria a igualdade, né? Que todos tivessem alimento, tivessem dignidade, respeito. Eu venci questão de Inácio de Zezé, que era metido a brabo, possuía até fuzil e tudo. E quando eu saí de lá, ele foi soltar bomba na casa da doutora Tereza.
Foi soltar a bomba lá. Eu venci questão de Inácio de Zezé, de Antônio Biluca, daquele povo tudinho. Não, falar aquela dos encontros que ia em Recife, em Aí, Feira de Santana. Então o senhor fez parte do ME, o Movimento de Evangelização Rural, que eles rezavam, gostavam de rezar, não era? O senhor conheceu o Padre Cristiano nessa época da CPT? Conhecia o Padre Cristiano, conhecia... Que eles rezavam muito. Mas tinha tanto que eu não me lembro nem quem era ele. Se eles me davam dinheiro, e tinha um padre... Nesse tempo a igreja era muito atuante, combativa. Tinha no Catolé, muito boa. Tinha no Catolé, tinha até o Santana na Bahia. Tinha um cara, um padre que morava lá. Eu me esqueço como é o nome. No Catolé, o que? As Lourdinas, que chama? As Lourdinas? As irmãs Lourdinas, uma coisa assim. É como se fosse um convento. Eu já fui lá, um seminário. Padre André, Padre Cristiano, Padre André. Irmã Mercedes. Eu me esqueço do nome deles. Era irmã Mercedes. Hã? Tinha irmã Mercedes. Irmã Mercedes? E Dona Lê. Aí... Dona Lê Quinca. É, isso Que mesmo. acompanhava, que era as companheiras. Você ajudou também na luta, eu tô sabendo. Padre não sei o que, Luiz, padre não sei o que, Luiz. Ele era bem novo assim, que nem conforme você. As companheiras, lembra das Ele companheiras? era bem novo, As suas companheiras, falo delas. Padre Luiz. Esse padre não lembra não. Kika, Eu tinha. Lude. Lude? Lude, daquele povo dali aquela filha de... É porque o senhor não lutava só, tinha um grupo, não era? Um grupo, tinha Quinca, não era? Quinca, era Lude de Dona Maria Paulino. Sim. Era um bocado de gente. E eu ia para a Feira de Santana, quebrar cabeça com essas coisas. Aí eu fui convidado para ir, porque eu tinha uma cabeça. Tinha a cabeça boa. E tinha uma coisa, tanta coisa no mundo que eu me lembrava de tudo quanto... É porque a gente passa o tempo, a gente esquece das coisas. Pronto, então, seu Santino, assim, eu vou ter que ir embora agora, mas outro dia a gente volta a conversar de novo, tá certo? Eu quero lhe agradecer por o senhor ter feito parte dessa história. O senhor vai sempre continuar vivo na memória do nosso povo e nas lembranças de quem lutou algum dia, né? Por uma causa justa. Porque assim, a gente entende que a terra tem que cumprir uma função social. O que é cumprir uma função social? É garantir trabalho, garantir alimento e moradia. Né? E o senhor lutou por isso, não só para o senhor, mas para as famílias que moravam ali naquela comunidade. A Oreste, quando ela foi... É um exemplo a ser seguido. Quando ela foi, ela tinha um advogado que era filho do Fernando Zé Venâncio, a Oreste. Aí, quando é no fim das contas, ela botou o Zé de Sulino numa altura que só vendo para acabar com o Zé de Zé. É porque aquela época era uma época difícil de lutar, porque no Brasil funcionava a ditadura civil-militar, que tinha começado lá atrás, em 64, que deu cabo de muitos líderes, muitos sindicalistas, freiras, né? Muita gente desapareceu, tanto do campo quanto da cidade, que organizava o povo, os trabalhadores que lutava, né? E isso veio até 85. Perrepisto liberar, né? Era. A minha avó contava a história, dizia assim: você é perrepista ou é liberal? Deixa eu sei lá quem é que eu sou, menino, nem sou perrepista, nem sou liberal, nem sou nada. Aí eu sei lá quem for, eles passavam de carreira. Porque se dissesse que era o perrepista ou liberal, se fosse o liberal que viesse perguntando se ela era perrepista ou quem era, aí ela dissesse que era perrepista, aí ela ia para o macaco. Tinha consequência, né? Tinha consequência. Então, eu queria agradecer ao senhor, viu, por contar, por compartilhar a sua história de vida, viu? Muito bonita. E é um exemplo a ser seguido por muitos, né? E muitas. Dizia, eu sei lá que eu sou perrepista nem liberal, menino, eu conheço nada disso. Não. Nós somos apenas cidadão, trabalhador que paga tributo e impostos e que fica à mercê das políticas públicas que não existem. Onde a gente mora ali mesmo é esquecido, né? Aquele trocamento ali, né? Do Corrinho, do que era Deus, com Cascavel, com Camará, Lagoinha, ali é tudo esquecido. O balde do açude do Queradeus está abandonado, o açude está abandonado, as estradas, uma escuridão só, a violência, né? É uma tristeza só. Época, que pede a nossa unidade, a nossa união, a nossa organização. Aquele açude ali, naquela época, era que nem o açude do Buqueirão. O cara tinha até medo das traíras quando o cara
ia pescar de anzol, pegava uma enfiadeira de traíra assim. Não dava tempo para eu pegar uma piaba para enfiar no anzol, não, para botar lá. Quando eu botava pegava assim uma piaba, que eu botava no anzol, que eu jogava lá que eu ia pegar o anzol para botar uma isca, botar para pegar outra piaba, mas a traíra já ia com a boia dentro d'água por mais de 1000, pegava, só era jogar fora, eu pegava 6, 7, 8 traíras. Viu? Ali aquele açude ali é porque agora ele está morto, né? Poluído, mas aquele açude tem tudo para, se fizer um projeto, se houver vontade política, né, da gestão, a gente limpar aquele açude, fazer um mutirão, né, Corrinho? Fazer um projeto grande, né, para limpar aquilo, né? Um mutirão ali, então fica aqui o meu abraço e meu agradecimento ao senhor.